Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre democracia e a participação popular 2. Essa democracia e essa participação popular já começou lá no ano de 1800, né? Lá quando uniu-se os territórios da Itália, da Alemanha, né? Os movimentos populares do século XIX, ali onde há todo um problema ali da questão da queda do rei, a ascensão da burguesia, da Revolução Industrial. Então vai começar tudo ali, lá pelo 1800, aí início de 1900 a coisa acelera muito, né? 1920, 1930, a coisa na Europa fica bastante quente nessa ideia de participação popular, as grandes revoltas, né, e assim por diante. A Revolução de 30, a Revolução de 45, de 48, e assim por diante, que foi muito importante esse período. Bom, vamos aqui à nossa aula de hoje. Democracia e Participação Popular 2. Qual é o objetivo dessa nossa aula de hoje? Dentro dessa Semana do Conhecimento, entender um pouquinho e compreender a importância da participação do cidadão nas discussões políticas. Política, religião e futebol se discute sim, e se discute com muita propriedade, porque são temas que envolvem a sociedade, nos envolve de forma direta e indireta. Então, refletir um pouquinho os problemas do analfabetismo político e dos seus impactos sociais, a partir de texto filosófico, a partir de poesia, a partir da construção do conhecimento. Então, vamos compreender como funciona esse analfabeto político. E a política é uma arte, assim como toda, como a religião, como, enfim, tudo que envolve política é arte. Tudo que nós vamos fazer está em volta à política. Nas aulas passadas, falamos um pouquinho de política, cidadania, falamos da Constituição de Cidadania, falamos do TRE Paraná, relembramos algumas diferenças entre democracia direta e democracia indireta. Afinal, o que eu perco por me desinteressar com a política e o que eu ganho por tentar entendê-la ou por me envolver com a política? Bom, aí está um texto para a gente dar uma lida. Vou deixar um tempo aí para que vocês dêem uma lida, mas esse texto está falando que o homem não é uma ilha. O homem não vive isolado, né? O homem é um ser social. O homem é um ser que vive no seu meio. Então, dê uma olhada nesse texto aí. Agora, nesse próximo texto, a gente continua aí com a reflexão. E diz que não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sobre a condição de viver só. Já que o homem é um animal político, e esta é a sua natureza, o viver em sociedade. Então, o ser humano vive em sociedade, ele é um ser social. Ele é um ser das relações. Ele não é um ser para ficar isolado. Ele não é um ser para ficar sozinho. Ele não constrói solidão. Ele não constrói processo solitário. O ser humano é esse ser que precisa de outro ser. Então, esse é o ponto mais importante que a gente tem, para a gente poder compreender essa relação política do homem. Vamos a um quiz aqui. E desse quiz, a ideia que está: nenhum homem é uma ilha. O homem é um animal político, diz Aristóteles, né? O que tem a ver comum essas duas frases? O que essas frases têm em comum? Ambas partem da premissa que vivemos em sociedade e somos dependentes um do outro enquanto sociedade. Esse é o processo. Aí a gente tem aí, ó, o filme Náufrago, né? Essa imagem aí nos lembra o Náufrago, que é um filme que, né, que um navio
tem um acidente e uma pessoa fica sozinha numa ilha, né? E lá ele mantém-se um relacionamento de diálogo com uma bola, o Senhor Wilson, né? E é bastante dramático esse filme. E nós temos necessidade de viver em sociedade. O tempo inteiro estamos participando de diferentes grupos sociais, de diferentes grupos interativos, uma hora participativo de mais, outra hora participativo de menos, mas nesse sentido nós temos uma vida pública. Nós somos tendenciosos a participar disso. A democracia é isso. Nas democracias, nós temos a parte representativa, que é uma forma de participação política. Então, eu vou lá, eu vou eleger meu candidato. Meu candidato, eu vou votar nele. Então, isso é a participação. Isso faz com que cada um de nós tenhamos uma vida participativa de política. Acompanhar a vida política do Tribunal Eleitoral do Paraná. Todos nós deveríamos acessar isso. Devemos estar atentos como funciona a urna eletrônica, como que é o sistema de voto, como que é eleito, né? Aqui tem uma charge aqui, para vocês darem uma olhada, né? Lembrem quem você votou nas eleições passadas? Eu não odeio política. Isso a gente sabe que é muito prejudicial. Vamos agora a esse pensador, um pouco poeta, né? E é certamente esse processo histórico que ele está contando aqui, né? Que é Augusto Gramsci, que vai falar da indiferença. Como é que funciona a indiferença nessa nossa vida? Então, dá uma olhada no texto de Gramsci. Lembrando que Gramsci é 1891 a 1937. Dê uma olhada no texto dele. Olha só aqui um texto de Platão. Você vê, antes de Cristo, 400 aí antes de Cristo. Dá uma olhada. O preço a pagar pela tua não participação na política, ou seres governado por quem é inferior. Ó, preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por alguém que é o quê? Inferior. Então, isso é para a gente pensar muito sobre isso, porque essa é uma realidade bem própria, essa é uma realidade nua e crua. Ah, mas todo político é ladrão. Então, se todo político é ladrão, como é que a gente vai fazer então? Se o político representa a nossa sociedade, se ele é o nosso representante, e se fomos nós que colocamos ele lá, como é que ele rouba? Então, quer dizer que o político reflete a sociedade reflete o político. Numa sociedade honesta, um político não rouba. Numa sociedade que rouba, não pode ter um político honesto. Essa é uma dinâmica natural da vida. Agora, esse artista aqui, esse filósofo, pensador, esse poeta, eu gosto muito disso aqui. Olha que, que riqueza que Brecht faz aqui. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, ele não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro, mas tão burro, que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Não sabe, imbecil, que da sua ignorância nasce, da sua ignorância político nasce a prostituta, da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado. E o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto, lacraio.
dos exploradores do povo. Então, esse convite deste pensador é que a gente não seja um analfabeto político. Vamos ao quiz. A partir da reflexão do texto, é possível inferir que letra está certo? A letra A, que Gramsci, Platão e Brecht não participam da política acarreta em prejuízo social. Não participar da política, não participa da política e acarreta em problema social. Participar da política é o processo natural. Então, vamos à mão à massa? Então, aqui a gente tem algumas atividades que depois será feito em sala de aula com vocês quando voltar dessa pandemia, ok? Então, foi essa aula que tivemos, onde falamos um pouco desse processo democrático, onde entendemos um pouquinho como funciona essa participação, essa democracia e a participação popular.